O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 Capítulo 35. Capítulo 35. A contagem de assinantes. Não é a condição de primeiro lugar? A condição de estar no topo permanece inalterada. Alguém que estava apostando 30 bilhões só para ver sua janela de status. Embora a força de autodefesa NEL pareça o suspeito mais provável, não há evidências conclusivas. Além disso, é difícil retaliar diretamente contra um oponente anônimo. Aumentar as condições para mostrar minha janela de status a um nível absurdo é talvez a melhor vingança que posso fazer. Claro, a melhor maneira seria cancelar completamente a promessa de revelar a janela de status. Mas fazer isso reduziria drasticamente o interesse na minha transmissão. Apesar de ser um canal da Liga Bronze, o canal de Seong Ji-han estava ganhando popularidade rapidamente a cada dia. Vários fatores contribuíram para esse rápido crescimento. Mas o maior de todos foi a curiosidade sobre a janela de status de Seong Ji-han e a expectativa de quando ela seria revelada. Se ele cancelasse a promessa agora, perderia a maior parte dos telespectadores. A força de autodefesa NEL deve servir como centelha para minha transmissão. Embora ainda não esteja confirmado se a força de autodefesa NEL está por trás da missão de 30 bilhões para ver sua janela de status, ele teve que sugerir sutilmente que eles poderiam estar envolvidos durante a transmissão. Isso vai me ajudar a ganhar mais atenção. Depois que o Rei da Espada se mudou para o Japão, o atual sentimento anti-japonês, o mais forte do século XXI, apenas sugerindo que a força de autodefesa NEL está atrás dele, atrairia atenção significativa. Dada a taxa atual de assinantes, chegar a 200 mil será rápido. Eu precisava de uma desculpa para fazer uma mudança. Isso funcionou bem. Ji-han, usando o esquema de Takeda a seu favor, sorriu maliciosamente. Se você quer tanto ver minha janela de status, ou me impeça de obter a primeira classificação ou reúna 1 milhão de assinantes. Switch. Com um aceno de mão, os 3 membros da guilda Águia Negra flutuaram. Inventário. Enquanto os mantinha no ar, ele abriu seu inventário e retirou um item. Era uma corda longa, um item de grau F chamado Binding Rope. A corda de amarração saiu da mão de Ji-han como uma cobra, prendendo os 3 em um instante. Porque ele ainda tem uma corda haha. Ele estava preparado para isso? Ele joga como um artista. Ele foi um cowboy em sua vida passada? Em um instante, os 3 jogadores ficaram fortemente amarrados, sem sequer chance de resistir. Depois de confirmar que seus corpos estavam completamente contidos, Seong Ji-han liberou força. Vamos. Silenciar. Ele começou a arrastar os 3 membros do grupo vinculados. Olha eles sendo humilhados haha. Eles acabaram de virar uma piada? Haha. Patético. Guilda da Águia Negra, mais como Black Joke Guild haha. O guerreiro cerrou os dentes em humilhação. Fazendo parte da primeira divisão de Gangnam, ele já foi tratado como um indivíduo promissor onde quer que fosse. Mas agora ele estava sendo exibido na frente de todos da maneira mais humilhante. Se Seong Ji-han, como você ousa, nos tratando assim, você está desprezando a guilda Águia Negra? Ele tentou ameaçar Ji-han mencionando sua guilda. Mas, rir. Ele foi recebido não apenas com a risada de Ji-han, mas também. Um jogador bronze rank ameaçando uma guilda? Dá para perceber que ele é um vilão de terceira categoria haha. Vilão, mais como uma piada hahaha. O desprezo dos telespectadores. Ah. Enquanto Sang Ji-han continuava a arrastá-los com um sorriso zombeteiro, o guerreiro pensou desesperadamente. Da última vez, o mago que falou mal de sua sobrinha acabou morto. O mago, Kim Ji-hyuk, que foi brutalmente espancado por Ji-han após falar mal de seu sobrinho. Quando ele assistiu, ele pensou que o mago era uma pessoa inútil. Mas agora eu tenho que morrer, mesmo que isso signifique ser um lixo. Amarrado por toda parte e apenas com a boca livre. Agora, com todo o corpo amarrado e apenas a boca livre, ele queria provocar Ji-han para matá-lo. Seu Nii, MMMPH. Mas assim que ele tentou dizer, sobrinha, a boca do guerreiro foi fechada à força. Suas palavras foram bloqueadas pela força. Fique quieto. Seong Ji-han, usando o Acupoint Ceiling, fechou a boca do guerreiro. Agora posso acelerar o ritmo. Seong Ji-han, que fechou todos os 3 usando o selamento de pontos de acupuntura, pegou a arma do guerreiro e começou a avançar com seriedade. Uau! Não perturbe o dele. Bang! Antes que a frase pudesse ser concluída, um escudo voou como uma rajada de vento, atingindo a cabeça de um guarda. Era o escudo do guerreiro, agora nas mãos de Ji-han, servindo mais como uma impressionante arma ofensiva do que defensiva. Switch. Enquanto Ji-han marchava incansavelmente, armadilhas surgiram de todos os lados e flechas voaram em sua direção. Clang, clang. Ji-han desviou as flechas com o escudo. Preciso ter cuidado. Ele gentilmente parou as flechas em direção aos membros do seu grupo usando a força. Curar. Ele até prestou serviços de cura para membros de seu partido que se machucaram ao serem arrastados. Ji-han era o epítome de um suporte perfeito. Olhe para ele cuidando dos membros do seu grupo. Achei que o mago iria morrer logo, mas acho que isso não está acontecendo mais.
Se morrerem ganham 10 bilhões. Que pena RSRS. Movendo-se mais rápido do que quando se juntou ao grupo, Jihan logo chegou à última sala do 6º andar da masmorra. Uau! Cerque o intruso. Não deixe ninguém viver. Assim que Jihan entrou na última sala da masmorra, os guardas do mausoléu foram convocados de todos os lados. Ao contrário de antes, onde eles só apareciam na frente, agora vinham de todas as direções, formando um cerco apertado. Este cerco foi o maior desafio na conquista da masmorra. Romper o cerco dos guardas sem perder um único membro foi a verdadeira missão final da masmorra, Mausoléu do Conquistador. Jihan pode proteger os membros do seu grupo nesta sala? Existem mais de 100 guardas. Carregando-os assim, alguém pode ser atingido. Este é o maior desafio. Meu frango chegou. Até mesmo os espectadores, familiarizados com as habilidades de Jihan, estavam incertos. Porque com mais de 100 guardas poderosos atirando flechas de todos os lados, uma flecha infeliz poderia matar um membro do grupo. Guias de estratégia típicos recomendavam ficar bem embalados e avançar até a passagem que leva ao 7º andar. Claro, Jihan não tinha tais intenções. Missão limitada. Aniquile os guardas. Recompensa: 1000 pontos de conquista. Esta missão limitada só apareceu quando Jihan chegou ao 6º andar. Um sorriso se formou nos lábios de Jihan. Já estava na hora. Faz algum tempo que não recebo uma grande missão. Depois de uma longa ausência de missões de conquista, conseguir 1000 pontos de conquista foi uma recompensa bem-vinda. Escudo. Jihan arrastou os membros do seu grupo para o centro e lançou a magia de suporte básico, escudo. Os espectadores ficaram maravilhados quando uma enorme barreira protetora se formou. Era um escudo extraordinariamente grosso para um feitiço básico. Por que esse escudo é tão grosso? Ah, então este é o escudo de Jihan. Existe alguma coisa que ele não pode fazer? Graças à força, o poder combinado de mana e poder divino, o escudo foi fortificado. Ainda assim, é um feitiço básico. Não vai durar muito. Não importa o quão fortificado o escudo fosse com a força, ele acabaria por quebrar sob o ataque concentrado dos guardas. Com o pouco tempo que comprou, ele teve que suprimir os inimigos. Uau! A figura de Jihan desapareceu num instante, correndo para onde os guardas estavam reunidos. Morte àqueles que perturbam seu descanso. Para bloquear Jihan, os guardas da linha de frente levantaram rapidamente seus escudos, mas... Afasta-te. Estrondo. Com um simples gesto de Seong Jihan, as mãos dos guardas explodiram simultaneamente, deixando-os impotentes num instante. Com sua força atingindo o nível 20, seu domínio absoluto se expandiu. Dentro deste domínio, as possibilidades do que Jihan poderia fazer eram ilimitadas. Bang! Ele explodiu as mãos que seguravam as armas e evitou os ataques lentos dentro de seu domínio, derrubando facilmente seus inimigos. Morte. Golpear. Os guardas, falando tão devagar, não conseguiram nem terminar as frases antes de serem jogados no chão. O potencial da força é infinito. Pensar que Bahrein usou uma habilidade tão notável como apenas um poder mágico mais poderoso. Jihan, em meio aos guardas movendo-se como se estivesse em câmera lenta, derrubou-o sem esforço, desmantelando o cerco. Em pouco tempo. Matar, intruso. O último guarda explodiu. Você concluiu a missão limitada. Você ganhou 1000 pontos de conquista como recompensa. Devemos continuar? Depois de completar a missão e desativar seu escudo, Jihan começou a arrastar os membros do seu grupo novamente. Seu tom indiferente fazia parecer que ele estava simplesmente passeando com um cachorrinho. Os guardas explodiram como se fossem de vidro. Eles não deveriam ser durões? Nada funciona contra ele. Sério? Que tipo de habilidade insana ele tem? Não apenas os scouts, mas os espectadores regulares também estavam curiosos sobre as estatísticas de Jihan. A exigência de assinantes não é muito alta de repente? Graças à trollagem da Takeda, a revelação está adiada. 1 milhão, hahaha, 200 mil pareciam alcançáveis em breve, mas 1 milhão? LOL. Com 30 bilhões? Por que não contratar assinantes falsos? Por que virar a mesa? É difícil dado o sistema Battle.net, não é? Battle.net, criada com tecnologia extraterrestre avançada, tornou quase impossível manipular figuras. Embora fosse possível criar várias contas, o sistema era rigoroso quando se tratava de transações GP, pontos de jogo. Manipular assinantes ou visualizações era virtualmente impossível neste sistema infalível. Mas com certeza, antes de chegar a 1 milhão, ele perderá o primeiro posto, certo? Sério? 1 milhão já passou dos limites. Quantos Battletubers em nosso país têm 1 milhão de assinantes? Apenas jogadores da Diamond League, talvez? Assim como quando ele inicialmente definiu 200 mil assinantes como condição, todos acreditaram unanimemente que a revelação das estatísticas devido a uma falha na garantia da primeira classificação aconteceria antes de atingir 1 milhão de assinantes. Porque 1 milhão era um número inimaginável. Absurdo. Não há como o recorde de primeira classificação do Sr. Seong Jihan ser quebrado. Ele alcançará 1 milhão de assinantes primeiro. É o streamer Luz Dourada. Uma ovelha negra que vale 10 milhões. Apenas o streamer Golden Light,
que revelou a existência da missão de 10 bilhões de won para Jihan, conversou com segurança que alcançar 1 milhão de assinantes viria antes de qualquer falha na manutenção da primeira classificação. Mas, a estátua do conquistador não será fácil, certo? Sim, requer cooperação com os membros do partido. Depois de serem arrastados como cachorros, se ele os deixar ir, eles podem simplesmente se matar de vergonha. Outros esperavam sutilmente que Jihan pudesse cair de sua primeira posição, todos os olhos agora voltados para a missão final do 7º andar.